Gente, é o seguinte, agora é hora de estreia, é hora de novidade, é hora de receber ele. Se eu tivesse um tapete vermelho, é evidente que eu teria colocado, mas não tem, vai ser esse tapete mesmo aqui, tá bom? Mas ele merece toda a honra, ele merece todo o carinho, ele merece todo o respeito pelo homem que ele é, pela figura que ele é, pelo mestre em comunicação criativa que ele é, pela história dele. Ele é assim um maravilhoso. Eu estava dizendo, você me parece, você vai ficar igual a ele, igual a Moacir Franco. E Moacir, nessa época ele estava com 72 anos, mas parece um menino. Agora um menino com cabeça de homem. Ele é Chico Show, ele é Chico Júnior e vai estrear agora aqui no programa A Tarde é Nossa, exatamente o quadro A Sua Voz é a Sua Marca. Roda a vinheta. Ai, ai, tá aqui ele do meu lado. Chico Júnior, boa tarde, seja bem-vindo. Estou muito feliz, obrigada por você ter aceitado o convite do nosso diretor Pedro Júnior, de ser inserido à Tarde Nossa, ganha de presente nos 14 anos a sua chegada. Marleide Duarte, vendo, olha, você não sabe a honra que é para mim estar aqui no A Tarde é Nossa, estar de perto dessa pessoa que eu admiro tanto. Dessa mulher que eu admiro, desta profissional que eu admiro da comunicação. E é muito bom estar aqui com todos os telespectadores do A Tarde é Nossa, que ouvem, que assistem a TV Verde Vale. Que honra para mim, depois de tantas trajetórias, tanta caminhada no mundo da comunicação, me formando em jornalismo pela Universidade Federal do Cariri. Jornalista, eu esqueci de dizer que ele é jornalista. Jornalista formado pela Universidade Federal do Cariri e tendo percorrido o Brasil aprendendo com os melhores, tendo percorrido o Brasil aprendendo com as principais instituições de ensino, eu estou aqui para dividir com você, com os telespectadores do A Tarde é Nossa e da Verde Vale, toda essa trajetória. E como é que a gente pode se posicionar, como é que você que está nos assistindo vai poder utilizar a comunicação a seu favor. E quando a gente pensou e idealizou esse nome, Sua Voz é Sua Marca, não foi simplesmente pensando a comunicação ligada à voz, ela vai além. A sua comunicação é a sua marca, a sua trajetória depende de como você se vê, de como você conversa consigo, Marleide, quando acorda todas as manhãs. Como foi a sua noite, como você reconhece a sua história e como essa história valida cada passo que a gente dá. Então, quando você fala na sua voz e a sua marca, essa voz que você está falando é a linguagem. A linguagem. E como você se posiciona diante Exatamente, Marleide. E é tudo isso que a gente vai trazer, não só focando na comunicação, que é a associação direta com a comunicação verbal, mas como é também a nossa comunicação não verbal. Como você que está nos ouvindo, como você que quer, por exemplo, participar de uma entrevista, como você quer participar de uma interação, de um processo seletivo, mostrando, enquanto não está falando nada, que é o profissional adequado para aquela vaga. Como é que eu, por exemplo, posso emitir sinais no meu silêncio e mostrar para a pessoa que vai me entrevistar? Como eu posso emitir sinais sutis de que eu sou a pessoa ideal para aquela vaga? E nós vamos falar sobre tudo isso no nosso quadro, aqui na Tarde é Nossa, do Sua Voz é a Sua Marca. Como você vai se posicionar diante do mundo, diante do mercado, primeiro se posicionando diante do espelho, Marleide. Antes de ir para o mundo e mostrar a minha verdade, aquilo que eu acredito, eu devo chegar na frente do espelho e dizer: Chico, hoje o seu dia será incrível. Chico, hoje a sua apresentação será a melhor apresentação da sua vida. Chico, esse processo seletivo já é seu. E esse diálogo interno, Marleide, ele é decisivo para que eu me empodere, para que eu dissipe a suposta ideia de que vai dar errado. Eu preciso acreditar em tudo que vai dar certo. Eu acredito que... E você, por exemplo, você estava entrevistando Moacir Franco.
Como é você se deparar com um astro da música? Me conta, como foi que você se preparou para essa entrevista? Ou é aquilo que eu acredito que você sempre faz? Você se joga para um diálogo gentil, para um bate-papo. Me conta. Eu volto lá no comecinho, quando uma pessoa me disse, eu disse assim, eu vou para a TV. Será que dá certo? Porque eu sou do rádio, né? O rádio, sabe como é que é? De qualquer jeito, a gente vai cabelinho arrupiado, enfim, é diferente, né? Você coloca a voz, é na respiração. E aqui não é só a respiração. Aqui tem todo um trajeto, tem todo um jeito de você se posicionar dentro das câmeras, olhar para o convidado, olhar, enfim. Então, quando eu vim, essa pessoa disse para mim assim, essa pessoa foi Luiz Fidelis, ele disse a mim, eu nunca esqueci, fale com o coração, seja você mesma. Então, para mim ser eu mesma, eu nunca escrevi nada, eu nunca tive teleprompter, nunca ninguém escreveu nada ali para mim, tá? Os meus comerciais também, eu olho só uma vez e gosto de improvisar. E com o Moacir Franco, eu já tinha encontrado o Moacir uma vez, lá atrás, fui buscar ele no aeroporto, trouxe ele, tomamos café ali vizinha, a Rádio Vale, entrevistei ele no rádio. E ele, porque também ele é uma pessoa especial, porque não é todo mundo. E aí, quando ele foi convidado para vir aqui para o programa, acho que ele nem sabia que era eu. E eu me senti muito à vontade com ele, porque você sabe como é que é, né? Se você vai entrevistar uma pessoa que fala, que responde, que interroga, que olha nos seus olhos, que fala com você, você se sente à vontade. Agora, se você pegar uma pessoa travada, capaz de você ficar travado também. Com certeza, Marlene. Ele é um Chico Show da vida. E o que você acabou de falar passa por esse processo que a gente vai aprender, porque a cada novo quadro, aliás, a cada quinta-feira, nós vamos trazer para as pessoas o que ela vai poder aplicar e naquele dia já ter resultado. Gente, porque hoje foi combinado da gente, sabe, a gente trocar umas bolinhas aqui hoje, que é a estreia dele. Mas se prepare, porque vem muito conteúdo. Conteúdo que vai mudar a sua vida. Conteúdo no formato de cada programa vai ser uma aula, cada programa será uma aula que a seguinte vai precisar daquele conhecimento da anterior. Então você não pode, você tem que ficar aqui ligado, porque vai ser aprendizado para a vida, aprendizado prático. Eu estava conversando ali com o nosso querido cantor, o Fred Mello. Assim que ele voltou, a mãe dele, a Daisy, disse o seguinte: meu filho está se tremendo, olha a mão dele. E eu olhei ele bebendo água, estava tremendo. E eu digo, olha, fique tranquilo, que é assim que funciona. No momento em que você for falar, for fazer uma entrevista, uma participação, que você perceber que não está com um pouquinho de tremor, aquele friozinho na barriga, há um sinal de alerta diante do que você está vivendo. Se você não sentir um pouquinho, é porque aquilo não faz sentido para você. Eu já fui fazer entrevista com cantores que eu podia dizer assim, ele é chato, ele é ignorante, ele é não sei o quê. Eu realmente fui um pé atrás, né? Mas fui, e deu certo, enfim. Mas então, pronto, eu vou fazer uma pergunta a ele, que eu acho que muita gente que está em casa gostaria de ouvir a resposta dele, que é, eu tenho medo de falar, isso tem solução? Essa pergunta, Marlene, é uma das principais perguntas e dores das pessoas. É aquela dor que diz o seguinte, e aí a gente precisa definir duas coisas aqui muito importantes. O medo, como algo como essa emoção que garante o seu instinto de preservação, que vai garantir que você permaneça vivo. E a fobia, que é diferente. Enquanto a fobia é uma doença que não passa nem por sua cabeça a possibilidade de ser o centro das atenções. Não passa por sua cabeça. Você nem quer ser visto, ser o centro das atenções, você não quer nem imaginar a possibilidade de pegar no microfone ou sem microfone falar para mais de uma ou duas pessoas. Isso é fobia. É preciso que haja um acompanhamento médico. Quanto ao medo, que é esse sentimento que surge, Marlene, porque a pessoa não foi encorajada durante a sua vida, não vivenciou as situações em que ela poderia perceber que tinha recursos e elementos para encarar aquela situação e mostrar o seu melhor, mostrar um ensinamento, um conteúdo. Se a pessoa não teve essa vivência, esse medo, enquanto receio da reprovação, receio da crítica, ele vai existir
e vai ser algo que vai te impedir de colher os louros e os aplausos da vitória. Se esse medo não for encorajado através de um profissional que te dê as condições, que você sinta que aquele momento é seu, que você se olhou no espelho, você se olha no espelho e diz, olha, vai com tudo que agora é com você. Então a gente precisa, Marleide, identificar, é fobia, é medo. Se for um medo como uma preocupação ligada à crítica, ao medo de ser criticado, de ser vaiado, se for só isso, você pode, com o acompanhamento certo de um profissional como Chico Júnior, por exemplo, ou você que está nos assistindo aqui no A Tarde é Nossa, se você conseguir ter o acompanhamento necessário, você vai mostrar para o mundo, não só a sua voz, não só a sua comunicação, mas a sua essência, que está no seu coração e que tanta gente precisa. Você falou da pessoa que tem medo, né? E a pessoa que não tem medo, que dentro pode colocar que eu falo, tô nem aí. E aí? Aí, para essas pessoas, meu aplauso, mas o seguinte, essa pessoa que faz isso, ela foi orientada em algum momento de sua trajetória? Porque há pessoas que dizem, oh, bote aí que eu falo, mas não utiliza nenhuma técnica, não utiliza nada que faça com que a comunicação dela seja atrativa, seja gostosa. E aí você fala, mas é uma verdadeira negação. Chegando às vezes você a dormir, Marleide. Às vezes você dorme com alguém que tem coragem, mas não tem a essência, aquele fogo, aquela vibração, aquilo que a gente para ouvir e se arrepia. Fala, mas não sabe arrepiar as outras pessoas. E você também, que tem essa facilidade de falar, mas que não arrepia e faz dormir, também com o acompanhamento necessário, você pode encantar as multidões para motivar, empolgar, convencer, vender e se mostrar como uma opção linda naquele momento para trazer para aquela pessoa o que ela precisava ouvir para se sentir bem e para seguir em frente. E pessoas que se preparam e na hora H dá um branco. E aí? Não tem essas coisas? Acontece muito. E por que é que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa não identificou que precisava praticar, não identificou que precisava participar. E aí, para essas pessoas, não é só você pensar que tem uma apresentação, mas quantas vezes você praticou, quantas vezes você observou os detalhes. Tudo é detalhe, Marleide. Você precisa praticar o suficiente, 1, 2, 3, 4, 5 vezes para se jogar. Eu trouxe aqui, já que eu falei em detalhe, e um comunicador, Marleide, precisa observar os detalhes da natureza, observar todos os detalhes do ambiente em que ele está. E tem um vídeo que eu falo sobre detalhes, sobre o desejo que cada pessoa deve ter para observar o mundo ao seu redor e interagir. Vamos ver o vídeo número 1, tem um vídeo número 1, para que você veja como é que esse detalhe, essa percepção nos ajuda. Vamos ver agora. O que desejo para você? Família, fé, Deus, conquistas, saúde, gratidão, trabalho, vitórias. Desejo muitas coisas para você. Aprenda a ver os detalhes. Abrace mais a quem ama. Tolere mais os que não ama. Crie momentos especiais. Tente perdoar. Cuide do seu jardim. Flores, borboletas, frutos, amigos, a família e Deus estarão lá com você.
Foi você que escreveu? Eu que escrevi esse texto. Eu estava passando, Marleide, diante desse regador que estava funcionando, corri, peguei minha câmera e disse: esse momento tem algo a transmitir para o mundo. E aí, diante dessa imagem simples, como comunicador que sou, eu passei a escrever esse texto. E disse: vou gravar, vou escrever, porque esse detalhe é um chamado para a gente entender que os recursos dessa criatividade, desta comunicação criativa, estão ali conosco. É o que eu acredito, é o que eu vivencio e o que significa muito para mim. E eu trago o detalhe. E quando a gente faz isso, de perceber os detalhes da natureza, os sinais que estão presentes, a nossa comunicação ela começa a fluir. É verdade. Olha, uma coisa assim que me chama a atenção no Chico, quando eu digo que você é um grande mestre, é porque ele tem esse debruçado, esse olhar que só os poetas têm. Se eu passasse por um negócio desse aí, não vou mentir, Tá? eu nem olhava. Nem aí, mas é justamente esse olhar que a gente precisa trazer. Esse olhar... Eu tenho uma pergunta para você. Pergunte. Eu vou fazer uma pergunta completamente fora do script. Pergunte. Estou preparado, eu estou preparado. Está preparado? Pronto. O mundo está de cabeça para baixo. A gente vê tristeza, fome, desgraça, derrota, guerra, morte. Recordes de mortes. Dores, tristeza, desespero, fome. Tudo que você imaginar que causa dor, a humanidade está vivendo. Como é que você, no meio desse contexto, ainda tem um olhar, de olhar um regador e escrever uma poesia daquela? Não, eu quero entender. Isso é um processo demorado. Esse processo de parar diante de tantas dores, de tantas tempestades, de tanta amargura, de tantas lágrimas, se a gente não parar para esse olhar para si, a gente pira, a gente enlouquece, a gente entra numa depressão profunda. Então é importante que a gente, e eu procuro exercer isso na minha vida, parar para observar, parar para silenciar o meu egoísmo, silenciar a crítica que eu poderia ter, e aí na hora que eu faço isso, eu consigo entrar numa paz, mesmo que seja momentânea, mas essa paz, ela me motiva e me energiza para seguir, Marleide. Sem esse silenciar, a gente não consegue ter uma comunicação que toque o coração, porque se não sair do meu coração, ele não vai chegar no seu. Verdade. Dizem que os enamorados, né, a comunicação dos enamorados é bem baixinho, porque é o coração que está falando. Que coisa linda, Marleide. Mas quando as pessoas não se amam mais, não se entendem mais, eles começam a falar muito alto. Por quê? Porque tem que alcançar o ouvido, porque o coração tem que ser bem baixinho. E muitas vezes, Marleide, nessa linguagem do coração, nesse nível de comunicação, basta o olhar. Na hora que a gente olha, esse olhar diz muito, Marleide. É verdade. E essa comunicação, ela está tão presente que tem um vídeo número 2, que a gente vai assistir agora. É um vídeo curto, falando justamente sobre esse nível de comunicação. Vamos ver agora. Você vai ver conosco. Fique atento. Fique atenta. Se você só tiver um QI elevado, um consciente de inteligência elevado, e não tiver um consciente emocional, não souber se relacionar, não tiver a capacidade de trabalhar em equipe, de tolerar o outro, você está fora. Mas eu sou muito inteligente, está fora. Está fora. Está fora. O mercado quer pessoas que interajam, que se comuniquem bem. Isso é o que o mercado quer. A frase: você pode ser muito inteligente, você pode ter colecionado vários cursos, mas se você não souber se relacionar bem, se você não conseguir se comunicar bem, você estará fora. É preciso silenciar, é preciso trabalhar, além do quociente de inteligência, a sua habilidade, os seus sentimentos, as suas emoções, e trabalhar o seu nível de consciência na comunicação. E é isso que nós vamos trazer para você toda quinta-feira no quadro Sua Voz é Sua Marca. Tem mais um. Bem curtinho, bem curtinho. Manda aí, Brian.
Uma vez eu ouvi uma jovem dizendo que a gente nunca consegue sair da zona de conforto. A gente consegue ampliá-la. Ela sai deste quadrado e se transforma neste retângulo e ele se transforma na área do hotel, se transforma em Juazeiro e a gente começa a ganhar o mundo. Esta zona de conforto, eu não entendi. Se eu quiser, eu saio da zona de conforto. Mas ela disse, não. Sair da zona de conforto seria deixar de viver. Em cima disso aí, eu tenho uma pergunta. Pergunte. Tipo, tem gente que diz assim, eu não vou, que aquilo não é para mim. Tem pessoas que se vitimiza, né? Se diminui e diz, aquilo não é para mim. Quer dizer, sair da zona do conforto também é entender que você precisa avançar. Exatamente. E por esse motivo, desse nível de consciência, na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre como você vai fazer para identificar a sua zona de conforto e o que você deve fazer para ampliar essa zona e dar os passos necessários para começar a se destacar com a sua voz e com a sua comunicação, Marleide. Espero você quinta-feira para entendermos melhor que zona de conforto é essa e o que você pode fazer e aplicar imediatamente para expandir. Aí, gente, ele vai falar de uma visão ampla na nossa comunicação, como se comunicar melhor. Eita, coisa boa. Vai aprendendo, porque isso aqui não é nada mais nada menos do que uma grande prestação de serviço. Obrigado, viu, Pedro? Estou muito feliz. Muito obrigada, Chico. Que bom ter você aqui. Que emoção. Eu vou aprender tanto, gente. Eu estou aqui, estou ouvido bem aberto. Vamos aprender juntos, Marleide. Hein? Foi bom demais. A estreia dele foi maravilhosa. E a gente se encontra amanhã, 3 da tarde, tá bom?